E agora estou aqui de volta para fazer aquela retrospectiva lá sobre a aula que vocês assistiram, conhecendo sobre reagente em excesso, reagente limitante, ok? E rendimento das reações químicas. Para isso, olha só, aqui na tela. As reações estequiométricas com volume de gás, então, toda vida que a gente for trabalhar, nós vamos converter o quê? A conversão de unidades na proporção estequiométrica, que é feita com a substituição de um mol de gás pelo volume molar da substância, e essa substância na fase gasosa, desde que esteja nas condições de temperatura e pressão em que se encontra. Se o sistema, ok, em estudo estiver nas condições normais de temperatura e pressão, para cada mol daquela substância, com certeza, existirá um volume de 22,4 litros por mol. Daí é o que se estabelece, né, pelo U em qualquer reação química. Está na CNTP, conforme enunciado, beleza. Fazendo o balanceamento, então, as quantidades de mol você sempre vai relacionar com 22,4 litros por mol, que é do gás que se obtém, seja no reagente, seja no produto. Participou da reação, não devemos esquecer. Aqui, com relação ao reagente limitante, né? Reagente limitante, ele trabalha no limite, ele reage completamente. Sendo assim, o reagente limitante é o reagente que é consumido totalmente em uma reação química. E após o consumo do reagente limitante, não se pode formar mais produto na reação, ou seja, concluiu. Por quê? Porque não tem mais reagentes. E assim sendo, né, é garantidamente que todas as substâncias, então se todos os reagentes se transformar em produto, nós vamos ter um rendimento de 100%, né? Porque todo produto formado consumiu todos os reagentes. Mas se eu tiver reagente em excesso é um reagente presente numa quantidade, ok, superior à necessária para reagir com a quantidade do limitante. Então, o limitante vai reagir completamente. E o outro reagente? Se o outro reagente, parte dele não reagir, é porque vai sobrar e esse reagente é considerado em excesso. Não estamos falando aqui em produto, estamos falando nas substâncias que participam da reação química e assim sucessivamente. Continuando ainda, nós vimos reações que não apresentam rendimento total. Então não formou 100% do que eu esperava, então o rendimento não é um rendimento total. Por quê? Porque na prática, em muitas reações químicas, os reagentes eles não são totalmente transformados em produto. Fica reagente, quer dizer, os reagentes que não reagiu completamente são aqueles que fica reagente em excesso. Ou seja, tais reações não apresentam rendimento de 100%, uma transformação de 100%. Assim sendo, qual a diferença entre rendimento teórico e rendimento real? O rendimento teórico é aquele que corresponde à massa dos produtos calculado pela estequiometria. Está balanceada a reação, então, teoricamente, nós temos aquele rendimento. E na prática, quando você vai fazer a reação acontecer, nós temos o rendimento real. E é exatamente o que corresponde à massa de produto que você vai obter efetivamente. Para fim de cálculo, é comum empregar o rendimento percentual, ou seja, a porcentagem, né? Onde você tem o rendimento real, aquilo que realmente aconteceu, em relação ao rendimento teórico que estava previsto na estequiometria. Multiplica por 100 e aí você tem a porcentagem, tá certo? Então, essa aula de hoje ela foi apenas para complementar as reações de estequiometria que você já conhecia. E antes você aprendeu, todo reagente se transformava em produto. Mas agora você sabe que nem todo reagente consegue se transformar completamente em produto,
e, consequentemente, nem sempre obtemos 100% de uma reação química. Valeu? Boa sorte para você aí na atividade e voltaremos já já para os comentários das questões. Aqui agora, através do Tirando Dúvidas, né, você já envolveu aí os cálculos, né, na realização da atividade de sala, e aí vamos agora verificar realmente o que seria o correto, qual a alternativa correta de cada questão, ou seja, qual seria o raciocínio que você utilizaria para chegar a 100%, né, do aproveitamento nessa aula. Vamos lá para a atividade, então? Olha aí, tirando dúvidas, né, na resolução da atividade de sala. A questão diz o seguinte: considerando os aspectos quantitativos das reações químicas, o volume de CO2, olha aí, nas CNTPs, em litros, na formação de 5 mols de glicose, conforme a reação química seria qual? 6 mol de CO2 reagindo com 6 mol de água, formando 1 mol de glicose mais oxigênio. Então, será que, olha aí, o volume de CO2 consumido, será que seria, letra A, 526 litros, letra B, 482 litros, letra C, 636 litros, letra D, 532 litros, ou letra E, 672 litros. Vamos lá, então? As substâncias envolvidas, quais seriam, ó, os aspectos quantitativos nas reações? O volume de CO2 com mols de glicose produzida. E aí, 672 litros de CO2 seria possível para produzir 5 mol de glicose. Vamos lá, então, por que a alternativa, a letra E? A reação está balanceada e nós temos o quê? 6 mols de CO2 produzindo 1 mol de glicose. Agora, para produzir 5 mol de glicose, qual o volume de CO2 necessário? E aí chegamos à conclusão que seria 672 litros de CO2, tá bom? E assim sendo, vamos agora para uma segunda questão. Qual é a massa de ferro que pode ser obtida? Olha aí, ferro sólido, né? Nós temos aqui, olha, ferro puro. A partir de 1.000 gramas de hematita. O que é hematita? Hematita, Fe2O3, contendo 80% de Fe2O3. Isso aqui é o rendimento, hein? Olha lá o rendimento previsto. Qual é a massa de ferro que pode ser obtida a partir de 1.000 gramas do hematita, do Fe2O3, desde que na formação do ferro, né, o rendimento tenha sido de 80% daquele Fe2O3 tenha reagido completamente. Então, quando a gente fala em minério, hematita, né, nós vimos lá nas funções inorgânicas, óxidos, que todo minério, né, todo minério é um óxido de metal, né? Então, aqui, óxido de ferro 3 é o óxido que representa o minério hematita. Nós vimos também que os minérios são os óxidos daquele material que está no solo. Então, óxidos metais. E na atmosfera, CO2, SO2 e etc., são óxidos de metais. Mas vamos lá, então. Na reação, ó, ser obtida, quando reage 1.000 gramas de Fe2O3, qual verdadeiramente a massa do ferro com um rendimento de 80%?
580 gramas, 630 gramas, 560 gramas, 600 gramas ou 672. E aí, olha lá, vamos ver o seguinte, o que aconteceu. Você vai ver que a massa de ferro obtida na reação foi de 560 gramas, quando se tem um rendimento de 80%. Tá joia? Então, se fosse 100%, não teria problema. A relação estequiométrica atenderia e você já sabia exatamente quanto de ferro você poderia obter. Mas aqui agora é o seguinte, ó. Qual a formação do ferro no rendimento de 80%? Vamos para o cálculo lá? Vamos verificar lá, pessoal? Então, olha só. A resposta, a letra C. Se 1.000 gramas de minério de ferro tiver um rendimento de 80%, eles transformando completamente, o rendimento seria de 100%, né? Da obtenção do ferro. Mas está falando que o rendimento 80%. Então, qual é a massa de hematita realmente que reagiu? X igual a 1.000 vezes 80 dividido por 100. Quer dizer, então, quer dizer que no rendimento de 80% seria necessário somente 800 gramas de hematita? Sim, porque se fosse reagir 1.000 gramas, o rendimento seria 100%. Então, isso aí é conhecendo-se o rendimento da reação e chegamos lá. Agora, vamos verificar a relação estequiométrica Fe2O3 e o ferro. Eu sei que 1 mol de Fe2O3 forma 2 mols de ferro conforme o balanceamento. Ótimo. Agora, a massa molar do Fe2O3 é 160 gramas. E que corresponde à formação de 2 mols de ferro, que é 56. Aí, olha só, 160 gramas de ferro, estequiometricamente reagindo, vai formar o quê? 112, né? 56 vezes 2, 112 gramas de ferro. Através de um rendimento que foi de 80%, esses 800 gramas de hematita, quanto de ferro produziria? E aí, multiplicando 800 vezes 2 vezes 56, dividido por 160, claro que a massa de ferro que se obtém é de 560 gramas. Quer dizer, primeiramente, calculamos em relação ao rendimento de 80%, ok? Qual seria a massa de hematita? Beleza. E depois, partimos para relações estequiométricas, definido as devidas proporções, e aí chegamos na quantidade de ferro que, com aquele rendimento da reação de 80%, se obteria do produto ferro puro. Valeu? Então, aqui foi para poder a gente amadurecer nos cálculos de estequiométricos, conhecendo o rendimento das reações químicas. Valeu? E aí, se liga no Enem, porque nessa terceira questão, o enunciado diz o seguinte: a combustão incompleta de combustíveis fósseis produz monóxido de carbono CO, um gás tóxico que, quando inalado, penetra nos pulmões, reduzindo a capacidade do sangue de transportar oxigênio através do corpo, pois o complexo formado com a hemoglobina é mais estável que o complexo formado com o oxigênio, e admitindo-se a reação completa. 2 mols de monóxido de carbono reagem com 1 mol de O2 para formar 2 mols de CO2, ambos no estado gasoso. E aí? Podemos afirmar que a quantidade de matéria de oxigênio presente no final da reação, olha aí, a quantidade de matéria de oxigênio presente na reação
quando 9 mol de monóxido de carbono, CO, reage com 8 mols de oxigênio. Em um recipiente fechado, dados carbono 12 gramas por mol, oxigênio 16 gramas por mol. Então, a quantidade de matéria de oxigênio presente no final da reação seria quanto? Quando falar em quantidade de matéria, a gente se lembra que estamos trabalhando em mols. Então, seria 2 mols, letra B, 3,5 mols, letra C, 4,5 mols, letra D, 6 mols, ou letra E, 1,5 mols. Isso aí trabalhando as quantidades de oxigênio que se esperava obter no final da reação, onde 9 mols e assim sucessivamente. Então, vamos lá então, olha, 3,5 mols. Por quê? O que é que sabemos? É que os passos que devem ser seguidos para determinar o número de mol de oxigênio que sobra ao final da reação, já que ele é um reagente em excesso. Primeiro, vamos analisar a estequiometria da proporção em mol da equação por meio dos coeficientes que a tornam balanceada. E o exercício, ele fornece a equação balanceada. Ou seja, 2 mols, nós temos o quê? A proporção 2 mols de CO para 1 mol de O2, formando como produto 2 mols de CO2. Com isso, a proporção entre os reagentes é de 2:1, o que é igual a 0,5, ou seja, a quantidade de O2 será sempre a metade de CO, né? Porque você verifica quantos pela reação lá que você obteve. Então, você tem a reação, olha aí, 2 mols de CO reagindo com 1 mol de O2 na formação de 2 mols. Então, seria 2:1:2, isto é, a quantidade de oxigênio que reage será sempre a metade da quantidade de CO disponível para reagir. E aí é exatamente o que chegamos na resposta de que, olha aí, a quantidade de oxigênio será, independente do que aconteça na reação, sempre a metade do monóxido de carbono, porque nós estamos aqui com a proporção, olha lá, de 2 mols de CO para 1 mol de O2 na formação de CO2. Considerando aqui os reagentes, né? E aí, o oxigênio que sobra no final da reação, ele é o reagente em excesso, porque apenas a metade dele conseguiu reagir na reação química, tá bom? Então, meus alunos, olha só, aqui nós encerramos praticamente, tá bom? Os conteúdos que contemplava a unidade 3. Porém, você vai precisar fazer a sua avaliação, né? E aí, fique ligado, porque nas próximas aulas nós vamos revisar para que você possa, vamos revisar os conteúdos da unidade 3 para que você possa ter sucesso na avaliação. E aí, olha só, você, primeiro ano do ensino médio, hein? Lembrar que aí você vai ficar de olho no segundo ano, mas no segundo ano, todos os conhecimentos adquiridos aqui no primeiro, você vai precisar. Então, tá bom? Convidamos vocês, então, olha, não disperse a atenção, porque na próxima aula vamos ter que fazer uma revisão de tudo que você viu na unidade 3 e você ser bem-sucedido na prova. Valeu? Até a próxima aula.